Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à aula. Hoje iremos revisar e aprender um pouquinho sobre porcentagem e juros simples, dois conteúdos interligados. Espero que vocês entendam e não se esqueçam de deixar o nome nos comentários e de responder o questionário que está na descrição. Isso é muito importante para a gente ganhar aquela notinha extra no final do bimestre e auxiliar muito na nota final. Vamos lá então. O que seria essa tal porcentagem? Ela é a razão entre um número qualquer e 100. Então, é uma divisão entre um número qualquer e 100, sendo representado pelo símbolo porcento. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. A gente tem uma barra de chocolate e a gente comeu metade dela. Então, a gente comeu 50%. A gente tem uma barra de chocolate que é dividida em 4 pedaços. A gente comeu uma parte dela, a gente comeu 25% dessa barra. As representações, a gente tem 3 tipos: a percentual, fracionária e decimal. A percentual é quando é um número acompanhado do símbolo porcento. A representação fracional, é quando vem em forma de fração. Então, o número que você quer lá, 50%. O 50 vai no numerador e o 100 sempre no denominador. E a representação decimal é simplesmente você resolver essa divisão, essa fração. Então, lá nesse exemplo, 50 dividido por 100 é a mesma coisa de 0,5. Decimal é porque a gente trabalha com as casas decimais. Então, como eu já tinha iniciado, a porcentagem é uma razão. Logo, ela é representada por uma fração, que por sua vez também pode ser escrita na forma decimal. De modo geral, se temos um número acompanhado pelo símbolo porcento, basta dividi-lo por 100, ou seja, 35% é a mesma coisa de 30 sobre 100, ou seja, 30 dividido por 100, que é igual a 0,35. É primeira forma percentual, segunda fracional e a terceira decimal. Aí vem a mente, como é que então a gente vai calcular essa tal porcentagem? Para realizar o cálculo da porcentagem de um valor, basta multiplicar esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária. Então a gente pega lá 50% de 100. Então basta a gente multiplicar esse 100 por 0,5, que é 0,5 que é a forma decimal, ou multiplicar 100 vezes 50 dividido por 100, que dá 50. Aí a gente corta o 100 com 100, 50. Mas vamos para uns exemplos. Qual o valor que representa 30% de 900? Sabemos que 30% é igual a 0,3. Então, 30% na forma decimal é 0,3. Assim, basta fazer a substituição e multiplicar os valores. Então, no lugar de 30%, a gente coloca 0,3. E no lugar do D, a gente coloca a multiplicação. Então, 0,3 vezes 900 é igual a 270. Então, 30% de 900 é 270. E a gente viu o jeito de fazer na forma decimal. Agora a gente vai ver na forma fracionária. Então, sabemos que 30% é igual a 30 sobre 100. Então, a gente vai pegar esse 30 sobre 100 e multiplicar por 900. Mas antes a gente consegue simplificar esse 30 dividir por 100, cortando um zero. Então, fica 3 sobre 10 vezes 900. Esse 10 com esse 900, a gente consegue também simplificar. Corta 0, 0. No fim, fica 3 vezes 90, que é 270. Tem jeito certo de fazer? Não. Tem a maneira mais certa de se fazer? Não. Então, a gente pega e resolve as porcentagens no método que a gente se sente mais confiável, mais agradável. Certinho? Depois de aprender um pouquinho e entender sobre a porcentagem, a gente vai ver o que é o juros simples,
como que a gente aplica e como que a gente calcula. O juros simples é calculado por base de um valor fixado chamado capital inicial. Trata-se de uma porcentagem do capital inicial aplicada durante um determinado tempo. A principal característica do juros simples é que o valor não se altera no decorrer dos meses. Então vamos lá entender mais ainda. O juros simples ele possui duas fórmulas. A principal é a que a gente vai calcular os juros. Ela é bem fácil de decorar, pelo simples fato de ser J igual a CIT. Então, se é só decorar aí nossa cidade em inglês, tá mole. Então, o J é o juros, o C é o capital inicial, o I representa a taxa e o T, o tempo que vai ser aplicado esse capital com esses juros. Depois a gente tem a fórmula do montante. O que seria esse montante? O montante é a soma do capital inicial que a gente tinha lá antes de aplicar, mais os juros depois da aplicação. Então, M é o montante, J os juros e C é o capital. Agora vamos ver como é que se aplica, né? Vamos calcular o juros simples. Então vamos lá, ele pede que a gente determine a taxa de juros simples de um capital de R$ 500. Então a pessoa começa vamos colocar a aplicação com R$ 500. E essa aplicação, ela dura 10 meses. E ela produz R$ 150 de juros. Então, o que a gente vai ter? A gente tem lá a formulazinha JCIT. A gente sabe que o capital é R$ 500, o tempo é 10 meses e os juros é R$ 150. Então, no final, ele quer saber qual que é a taxa que esse capital foi aplicado. Então, a gente vai substituir na fórmula. Então, vai ficar com 150 igual a 500 vezes I, a taxa que a gente quer descobrir, vezes 10. Depois, a gente vai fazer essa multiplicação aí entre o 500 e o 10. Então, a gente vai ter 150 igual a 500. A gente divide ambos os lados por 5.000. Então, a gente vai ficar com I igual a 150 dividido por 5.000. O resultado é 0,03. A gente transformando em forma percentual, se a gente multiplicar por 100. 0,03 vezes 100 é igual a 3%. Então, ao final, esse capital foi aplicado a 3%. Vamos para mais um exemplo. Ao investir 3.000 em uma aplicação bancária sobre o regime de juros simples, a uma taxa de 10% ao ano durante 6 meses, qual o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação? Aqui a gente vai tirar lá dos dados, né, do enunciado. Capital é 3.000, capital inicial. A taxa é de 10% ao ano e o tempo é durante 6 meses. No juros simples, a gente tem que prestar atenção numa coisa. A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, se a taxa está o ano, o tempo também tem que estar o ano. Se a taxa está em meses, o tempo também tem que estar em meses. Aqui há uma distinção. A taxa está em ano e o tempo em meses. Então, a gente pode transformar tanto o ano em meses, né, a taxa em meses, ou os meses em ano. Aqui, para ficar mais fácil, como 6 meses é a metade de um ano, a gente pode considerar 6 meses igual a 0,5. E na parte de juros simples também, a taxa ela vai sempre estar vindo em forma de percentual, né? Mas a gente tem que transformar ela em decimal para ficar mais fácil, ou em fracionária. Então, 10%, que é o que está aplicado, né, é igual a 0,1. Assim, a gente vai lá e pega e aplica na fórmula. Então, J igual a 3.000 vezes 0,1 vezes 0,5, que dá R$ 150.
Então, a gente tem o valor dos juros ao final dessa aplicação, desse investimento. Mas, no enunciado, não pede o valor dos juros, pede o valor total a ser retirado ao fim dessa aplicação. Então, a gente vai ter que usar a formulinha do montante. A gente vai pegar o capital inicial, somar com os juros. Então, 3.000 mais 150 totaliza 3.150. Então, ao final da aplicação, a pessoa vai pegar R$ 3.150. Mas para isso acontecer, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Como eu falei, a taxa de juros é sempre dada em porcentagem, mas para realizar o cálculo, devemos utilizar a porcentagem em forma fracionária ou decimal. Então lá, a forma fracionária, né? Então, a porcentagem dividida por 100 ou na forma decimal. Outro detalhe que a gente deve atentar são as unidades de medida do tempo e da taxa, que nem eu tinha falado anteriormente. Ou seja, se o tempo for dado em meses, a taxa também tem que ser dada em meses. E se tiver dado em ano, a taxa também deve estar em anos. Então a gente sempre tem que estar na mesma unidade. É isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido esse resuminho. Se atente aos detalhes e vamos focar para a gente aprender. Me desculpem a voz nasalada, é porque estou um pouco gripada, mas é isso. Até mais. Não esqueçam de comentar o nome e responder o questionário. Se você viu até aqui, comente um coraçãozinho nos comentários. Bye!